Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena do Futuro. Hoje nós temos um tema maravilhoso dentro da série Revelações. E antes de começar o tema, eu queria mandar um grande abraço para você que escuta pela Rádio Novo Tempo, para você que acompanha pela internet e para você que assiste pela TV, nas cidades, nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, onde quer que você se encontre, receba o nosso abraço, nossa gratidão e as nossas orações também. Bem, o nosso programa está, como você já sabe, nas redes sociais. Eu quero dar um destaque especial ao Facebook. No Facebook nós temos meditações diárias. Toda manhã nós colocamos ali um vídeo pequeno para sua meditação. Então eu gostaria que você acompanhasse o Facebook do Arena e me ajudasse, por favor, a divulgar para que mais pessoas se conectem ao nosso canal. Pode ser? É facebook.com/Arena do Futuro. Ali você tem vídeos e você terá também algumas lives durante o ano, que são programas ao vivo, e também transmissões de sermões que a gente faz por aí, em algum lugar do Brasil ou da América do Sul ou em outros países do mundo. Então ali eu gostaria que você, por favor, sempre desse uma olhada, porque tudo que acontece nós colocamos nesse canal do Facebook do Arena, tá bom? Outra coisa importante é o seguinte, nós preparamos um curso bíblico, um DVD chamado A Verdade, que é a coisa mais linda do mundo. É uma bênção esse material. Para ser bem sincero, de todos os DVDs que eu gravei, esse daqui, ele consegue unir todos os outros. Ele é um pouco do grande conflito, um pouco do Apocalipse a Resposta, um pouco dos outros temas como A Última Esperança. Esse DVD é maravilhoso. Tem abençoado milhares de pessoas em todo o Brasil e em toda a América do Sul também. Ele está em português e espanhol, tá bom? E pode ser seu de graça. O que você tem que fazer é entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. Aí você entra no nosso blog. No nosso blog tem ali um espaço onde você preenche esse espaço, um formulário, e em seguida você faz o seu pedido. E nós enviaremos à sua casa. É uma gentileza, um apoio dos Anjos da Esperança e assim sai para você totalmente grátis, tá bom? DVD A Verdade. Bom, antes da gente anunciar o tema de hoje, eu queria agradecer muito a você, irmã, a você, irmão, e uma gratidão especial aos pastores, todos os pastores da Igreja Adventista que apoiam o Arena, que usam o Arena para levar o Evangelho a outras pessoas. Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida e o seu ministério, tá bom? Ok, dentro da série Revelações, o tema de hoje é como entender o Apocalipse. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui com a Bíblia na mão, preparados para o tema de hoje. Por favor, pegue a sua Bíblia, pegue suas anotações, que pode ser um computador, um tablet, pode ser o seu próprio celular ou uma caneta, né? A velha e boa caneta e também um caderno ou uma folha. Anote os textos, anote as ideias e você pode falar desse assunto para outras pessoas. E depois que você ver esse programa, pega o programa, manda o link para os seus amigos através das suas redes sociais e assim você se torna um evangelista. Você leva o evangelho para mais pessoas. A pergunta é, como entender o Apocalipse? Já que Apocalipse significa revelação e a razão pela qual nós criamos esta série chamada Revelações. Como entender o Apocalipse? Bom, no programa passado, nós analisamos 2 pontos dessa ideia. Hoje nós vamos ampliar essa ideia. Só que para você entender melhor tudo isso e relembrar os detalhes do programa anterior, eu queria relembrar que a Bíblia Sagrada tem 2 grandes divisões, Velho e Novo Testamento. Mas ela está subdividida em 5 partes menores, que são história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Ou seja, os 66 livros da Bíblia estão distribuídos e organizados dessa maneira. Existem livros que são históricos, livros que são poéticos, livros que são proféticos, existem livros que são evangelhos,
E existem livros que são cartas, ou foram escritos no formato de uma carta ou de uma epístola. Está bem? Agora, além dessa subdivisão das 5 partes que eu acabei de mencionar, é importante destacar que uma delas não se entende como se lê. É a parte mais difícil, é a parte mais complicada. Por quê? Porque a parte da profecia foi escrita numa linguagem simbólica, entende? E por esse motivo é difícil de entender. E quando eu falo em profecias, eu estou falando de um bloco bem grande da Bíblia. Só para você ter uma ideia, os livros proféticos da Bíblia começam em Isaías. Vai de Isaías até Malaquias. Todo esse bloco são vários livros, de Isaías a Malaquias, no Velho Testamento. E no Novo Testamento inclui o Apocalipse. São vários livros. Agora, de todos eles, existem 2 que são os mais atuais, que contêm profecias para os nossos dias. São eles, Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo Testamento. Esses livros foram escritos numa linguagem totalmente figurativa. E por esta razão é mais difícil de entender. E no programa de hoje você vai saber como entender, como interpretar o Apocalipse e, claro, o livro de Daniel também. Para isso existem algumas palavras-chave que aparecem com muita frequência no Apocalipse e em Daniel. No programa passado nós mencionamos a palavra animal e a palavra água. Está lembrado? Animal, em profecia, de acordo com Daniel 7,17, significa rei ou reino. Está lembrado? Vamos então ler novamente, rapidamente, o texto que responde o significado da palavra animal em profecia. Daniel 7,17 diz assim: esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então aqui fala reis. Se você vai para Daniel 7, verso 23, então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, que fala reino. Então animal pode significar rei ou reino, na profecia bíblica, apenas na profecia, apenas no Apocalipse e em Daniel. Está bem? O outro que nós vimos no programa passado foi sobre a palavra água. E vimos a resposta aqui em Apocalipse 17, verso 15, que diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, sabemos que animal significa rei ou reino e água significa povos. Agora vamos saber outras palavras. Por exemplo, uma palavra que aparece com muita frequência nas profecias é a palavra mulher. Especialmente no Apocalipse, existe uma mulher fiel, uma mulher pura, uma mulher honesta, e existe uma mulher prostituta, mentirosa, uma meretriz. O Apocalipse fala de 2 mulheres e diz que a meretriz é mãe de outras mulheres. Para entender isso, você tem que saber o que significa mulher em profecia. E quando você vai, por exemplo, para Apocalipse 17, Apocalipse 21, Efésios 5, e quando você pega o contexto desse assunto na Bíblia, fica muito claro que mulher em profecia significa igreja. E o texto que eu vou mencionar para ajudar a entender isso é Efésios, no capítulo 5. Está bem aqui, Efésios 5, versículo 23, que diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Você viu? A Bíblia diz claramente o seguinte, que mulher significa igreja. Assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, entendeu? Muito simples. Portanto, na profecia bíblica, quando você vê a palavra mulher, lembre-se, significa igreja. Se for uma mulher pura, é a igreja verdadeira. Se for uma mulher prostituta, é a igreja falsa. Está claro até aí? Muito bem. Agora que o assunto está mais claro ainda, nós vamos para uma outra palavra, que é a palavra água. Perdão, água já sabemos, são povos. É a palavra agora ventos. Já sabemos animal, já sabemos água, já sabemos mulher, agora vamos saber a palavra ventos. Apocalipse 7 fala que os ventos, os anjos estavam segurando os ventos. E em Daniel 7 fala assim, os 4 ventos do céu agitavam o mar. O que significa ventos no Apocalipse? Ventos na profecia. De acordo com Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 51 e os versículos de 1 a 5, a gente não vai ler todo ele, mas apenas alguns versos. Veja o que diz Jeremias 51, versículo de 1 em diante. O verso 1 diz assim:
Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Eu poderia continuar lendo os outros versos e você iria perceber que a Bíblia está falando de uma guerra, de um conflito, de uma batalha. Portanto, ventos nas profecias apocalípticas significam guerras, batalhas, conflitos, problemas. Está bem? Está claro até aqui? Aí não há nenhuma dúvida. Ventos significam guerras. Clarito, como diz em espanhol. Agora, então, nós vamos para uma outra palavra. É a palavra, por exemplo, cauda. A Bíblia fala que o dragão, que Satanás foi expulso do céu, e com a sua cauda, isto é, com o seu rabo, ele arrastou 1/3 das estrelas dos céus. O que significa cauda ou rabo, de acordo com Apocalipse 12, por exemplo? Nós vamos então saber a resposta em Isaías, no capítulo... O profeta Isaías é interessante. Vamos para o capítulo 9, porque Isaías ele é um livro messiânico, mas também é um livro profético. Veja só, Isaías 9, verso 15, diz assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Muito claro. Portanto, cauda significa mentira, significa falsidade, significa falso profeta. Portanto, quando a Bíblia diz que o dragão usou a sua cauda e arrastou 1/3 das estrelas, significa que o diabo usou o engano, a mentira, a falsidade para levar 1/3 dos anjos. Ok? Vamos relembrar, vai. Animal significa rei ou reino. Ok? Mulher significa igreja. Água significa povos. Ventos significa guerras. E agora, aqui nesse texto, cauda significa falso profeta. Outras palavras aparecem na Bíblia com uma certa frequência no Apocalipse. Por exemplo, a palavra estrelas. A Bíblia diz que o diabo arrastou 1/3 das estrelas. E também diz que a mulher tinha uma coroa na cabeça e nessa coroa tinha 12 estrelas. O que significa estrelas? De acordo com Daniel 12, versos 3 e 4, estrelas significam duas coisas. Uma delas é anjos e a outra é pregadores do evangelho. Portanto, estrelas podem significar anjos e podem significar pregadores do evangelho. Está bem? Isso está em Daniel 12, versos 3 e 4. Quando a Bíblia diz que a mulher do capítulo 12 tinha uma coroa na cabeça e na coroa haviam 12 estrelas, essas 12 estrelas eram os 12 apóstolos. Mas quando a Bíblia diz em Apocalipse 12, versos 3 e 4, que o dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas dos céus, ali está se referindo aos anjos. 1/3 dos anjos foram expulsos do céu e arrastados pelo inimigo. Só que a Bíblia, ao invés de falar anjos, fala estrelas. Porque estrela significa anjos e também significa pregadores do evangelho. Tá bem? Até aqui estamos bem. Vamos prosseguir entendendo como entender o Apocalipse e como explicar o Apocalipse. Até aqui na nossa tabelinha de conversão profética, você está percebendo como é importante decifrar, entender o significado de cada palavra. Uma outra palavra que aparece no Apocalipse com uma certa frequência é a palavra coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que significa coroa? Coroa no Apocalipse, nas profecias apocalípticas, significa vitória. Por isso, a mulher do Apocalipse 12 tinha uma coroa na cabeça. A coroa é símbolo de vitória, mostrando que a igreja passaria por momentos difíceis, por lutas, perseguições, mas ela seria vitoriosa. Ok? Existem outras palavras que aparecem na Bíblia, no Apocalipse, mas com essas que eu mencionei, você já tem condições de entender o Apocalipse. Quer ver? Agora eu vou usar essa tabelinha, essas palavras e os seus significados, eu vou usar isso e vou aplicar a algumas profecias. E você vai ver como que a revelação ficará muito clara. Já que a nossa série é sobre revelação. Para você ter a revelação clara, o entendimento claro, a compreensão clara do Apocalipse, você precisa ter esse entendimento da tabelinha. Essa tabelinha é que vai ajudar você a entender as profecias. Veja só, vamos para Apocalipse 12. Apocalipse 12 eu vou te dar como exemplo e vou aplicar essa tabelinha para que você veja claramente que é fácil e que dá para entender as mensagens. Apocalipse 12, por exemplo, versículo número 1.
Diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Ok, então aqui fala, vi uma mulher vestida do sol. Uma mulher, isso é Apocalipse 12. Aí eu pergunto, o que significa mulher? Então você vai na tabelinha de conversão profética e descobre ali, conforme nós já estudamos, que mulher significa igreja. Então quando Apocalipse 12 fala, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, está falando de uma igreja. Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então essa mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de ouro na cabeça, é uma descrição da igreja verdadeira, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Mulher é igreja, a coroa, símbolo de vitória, as 12 estrelas, os 12 apóstolos. Você viu? Então está falando da igreja apostólica, da igreja cristã, da igreja de Jesus, da igreja verdadeira. Por isso que a mulher aparece com uma coroa e 12 estrelas. Agora, se você descobrir o que significa o sol e a lua, ficará mais claro ainda. Claro que o meu tema de hoje não é a igreja verdadeira, mas só para te dar um pouco mais de revelação do tema, veja, o sol representa Jesus no Novo Testamento e a lua representa Jesus no Velho Testamento. Portanto, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, é exatamente a descrição apocalíptica da igreja verdadeira. Uma igreja que começou no Velho Testamento, que vai para o Novo Testamento, uma igreja que tem uma coroa simbolizando vitória, uma igreja que tinha os 12 apóstolos como seus cabeças e, claro, uma igreja que foi estabelecida por Cristo Jesus. Percebeu? Entendemos Apocalipse 12, verso 1 em 2 minutos. Muito claro. Deus seja louvado. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Vou pegar uma outra profecia do Apocalipse e vou aplicar a tabelinha de conversão profética. E você vai ver como fica fácil de entender. Apocalipse 13, verso 1. Esse Apocalipse 13 é um dos capítulos mais temidos pelas pessoas. Porque as pessoas têm medo da besta. Mas quando você começa a entender o Apocalipse, você passa a entender o assunto e percebe que não é nada daquilo que se imaginava. E não precisa ter medo de nada. Basta entender a Bíblia como ela é. Veja, por exemplo, Apocalipse 13, verso 1. Diz assim, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes e blasfêmia. Então aqui você tem algumas expressões. Vi emergir do mar. Mar é água. E água significa o quê? Lembra? Água significa povos. Então diz que a besta se levanta do mar, isto é, se levanta do meio do povo. E diz que essa besta tinha, conforme diz a Bíblia, tinha 10 chifres e tinha 7 cabeças. E diz, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes e blasfêmia. Aqui nós temos que descobrir o que significa chifre. Dentro do Apocalipse, essa palavrinha chifre aparece com muita frequência. Quando você vai na Bíblia, você descobre o que significa chifre. E quando você vai para Apocalipse, por exemplo, 17, Apocalipse 17, versos 9, 10, 11 e 12, deixa bem claro que chifre significa 3 coisas. Significa poder, significa reino e significa rei. Seria poder, rei ou reino. Depende do capítulo e depende do contexto. Ok? Então, relembrando, chifre significa poder, rei ou reino. Quando a Bíblia fala de uma besta que sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres, então a Bíblia está falando de um poder que se levantaria do meio do povo e esse reino poderoso, ele é poderoso porque a besta tinha 10 chifres. Então esses 10 chifres podem significar poder, rei ou reino, ou as 3 coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, as 3 coisas ao mesmo tempo. Quando a Bíblia é apresentada, quando a besta é apresentada pela Bíblia com 10 chifres, Deus está falando de um poder, de um reino extremamente poderoso que se formaria na terra e esse reino poderoso seria contrário aos princípios da Bíblia Sagrada. Seria um poder perseguidor, seria um reino perseguidor. Se você descobrir o que significa as 7 cabeças, aí você descobre direitinho quem é essa besta. Descobre o nome, o endereço, descobre tudo sobre ela. Hoje o meu tema não é sobre a besta.
É só para explicar como entender o Apocalipse. Ficou claro ou não? Acho que sim. Mas vamos ler o capítulo 13, verso 1, mais uma vez, para que não haja nenhuma dúvida na sua cabeça. Veja, Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar. Vai lá. Mar é o quê? Água. E água significa o quê? Muito bem, povos. Então a besta sai do meio do povo. E diz assim, essa besta tinha 10 chifres. O que significa chifre? Chifre significa poder, rei ou reino. Então, a besta que sai do mar é um reino poderoso que sai do meio do povo. Você viu? Então, aquilo que parecia ser tão complicado, você percebe que não é tão complicado assim. E dessa maneira, nós poderemos ficar aqui lendo capítulo por capítulo do Apocalipse e aplicando a tabelinha de conversão profética, e aí você vai entendendo claramente o significado de cada profecia. E vai perceber que o Apocalipse tem uma mensagem diferente daquelas que muitas pessoas passam. Diferente daquelas que muitas pessoas entendem ou creem. Por isso tem que tomar cuidado. Quando eu digo que existem pessoas fazendo filmes, novelas e fazendo programas sobre o Apocalipse, sem o entendimento do Apocalipse, acaba passando uma mensagem que não está de acordo com a Bíblia. Por isso, nessa série Revelações, nós queremos gastar tempo, dedicar tempo para explicar detalhe por detalhe com calma, para que você entenda como entender as revelações de Deus para a humanidade. Uma vez que você entende, que você pegou o fio da meada para entender as profecias apocalípticas, então o universo do entendimento bíblico se abre. E quando se abre, você passa a conhecer a verdade, você passa a entender o grande conflito, você passa a entender o porquê que tem tantas denominações, o porquê que tem tantas religiões, e essas coisas vão abrindo sua mente, seus olhos, e daqui a pouco você é liberto de todo engano, toda mentira, de todas as nuvens que estão bloqueando a sua visão, e você passa então a andar no caminho certo, de cabeça erguida, passos largos, fazendo exatamente a vontade de Deus. A Bíblia é clara. Ela diz assim no livro de Provérbios, e você lembra que em outros programas eu mencionei esse texto de Provérbios, e hoje eu gostaria de lê-lo outra vez. Aqui, Provérbios 29, 18, fala assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. As pessoas precisam compreender as profecias, precisam entender o Apocalipse, para que elas possam ser pessoas felizes. Caso contrário, as pessoas começam a misturar as coisas. Existe uma obra que é uma obra do diabo, as pessoas atribuem a Deus. E uma obra que é de Deus, as pessoas atribuem ao diabo. As pessoas ficam confusas, elas não conseguem entender exatamente o contexto do mundo. É por isso que muitos jovens, muitos adolescentes, eles questionam a Deus, questionam a Bíblia, questionam a existência de Satanás, questionam a história do grande conflito. Muitas pessoas questionam e não aceitam. Sabe por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. É isso que diz Mateus 22, verso 29. Mateus 22, verso 29 é um texto muito conhecido e eu preciso voltar a ele para que você relembre comigo. Diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas, quando não conhecem as Escrituras, consequentemente não conhecem o poder de Deus. E por isso elas erram, cometem erros graves. Entendeu? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Aqui, ó, vem comigo, vamos sentar aqui no meu sofá e eu gostaria de falar com você um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto que nos preocupa a todos. O que é que nos preocupa a todos? É que hoje nós estamos percebendo os púlpitos de muitas igrejas, o altar de muitas igrejas, onde as pessoas somente usam esse altar para fazer comércio, para falar em prosperidade, para falar em cura, para prometer coisas para as pessoas. Mas poucas vezes a gente percebe as pessoas explicando a Bíblia como ela é. E existem muitos pregadores que são verdadeiros artistas. Eles pegam um versículo, e fazem todo um show em cima daquele versículo e as pessoas ficam encantadas. Por quê? Porque o camarada que está falando é um artista. Agora, nós precisamos voltar à Bíblia e ler o texto dentro do contexto. É isso que Deus espera de nós. Quando você voltar à Bíblia, lendo o texto dentro do seu contexto, a verdade vai ficar clara para você. A verdade vai libertar você.
Entendeu? Ler o texto dentro do seu contexto. E não um texto isolado, como muitos fazem por aí, para favorecer a ele próprio e para fortalecer a sua própria visão distorcida das coisas espirituais. Meu amigo e minha amiga, a minha pergunta é, você deseja estudar mais a Bíblia? Você quer saber as revelações de Deus para a sua vida? Você quer conhecer toda a verdade? Você quer começar uma vida nova? Você quer nascer de novo? Você quer abrir o seu coração? Você quer realmente saber o plano que Deus tem para a sua vida? Estou falando para você que é um pastor, estou falando para você que é um líder espiritual, estou falando para você que é um evangelista, estou falando para você que é um presbítero, estou falando a você que é um obreiro, estou falando a você que é um bispo. Estou falando a você que é uma pessoa conhecida, famosa, que está agora me assistindo e está numa luta muito grande, porque no fundo, você sabe que está errado, no fundo, você sabe que acaba sendo um tipo de um comércio, de uma enganação. Chega disso. Vamos colocar um ponto final nessa história e vamos voltar a conduzir o rebanho para a Bíblia. As pessoas lá fora estão clamando por alguém que abra a Bíblia e que explique a Bíblia para elas. Porque, na verdade, o que muda uma pessoa, a conversão de uma pessoa, está aqui, ó. Não é no meu argumento, no meu bate-papo, no meu poder de oratória. É aqui, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que converte uma pessoa, é que transforma o coração de uma pessoa. Eu quero apelar a você para que você volte à Bíblia, para que você volte ao estudo bíblico, para que você volte a examinar a palavra de Deus e disse Jesus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Eu creio nisso. Então eu pergunto, se você está disposto a fazer isso, vai lá no blog do Arena, entra no site da Novo Tempo, coloca novotempo.com/Arena do Futuro, preencha o cadastro, peça o nosso estudo bíblico, é de graça, é um guia, é um DVD que vai te orientar, que vai te mostrar o caminho e a partir daí você vai perceber as bênçãos de Deus na sua vida. Está bem? Vamos orar? Parabéns, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema maravilhoso, por entender melhor sobre as profecias, sobre o Apocalipse, e essa pessoa tomou a decisão de estudar a Bíblia, de conhecer melhor a Tua Palavra e de andar nos Teus caminhos. Senhor, que a partir de hoje a verdade chegue de maneira forte e clara no coração desse homem, dessa mulher, dessa família, em nome de Jesus. Amém.